Toda vez que um raio cai em um clube de futebol e dele surge um jogador extra classe com destaque mundial, invariavelmente essa joia é cobiçada por outros clubes e esse jogador acaba buscando novos desafios. E essa saída deixa um vazio, tanto para o torcedor quanto para a imprensa. E esse vazio cria a necessidade quase obsessiva de encontrar um substituto, outro prodígio das categorias de base que vem e tome o lugar daquele que se foi. Quem não se lembra de Fred Adu? O novo Pelé, jovem ganês, naturalizado americano que despontou no cenário internacional quando tinha apenas 13 anos. Em 2003, ainda no começo da adolescência, disputou os mundiais sub-17 e sub-20 pela seleção norte-americana. Se destacou jogando contra adversários bem mais velhos e aos 14 anos já era jogador profissional. Aí começaram as comparações e todos diziam que ele era o novo Pelé. Assinou contrato com o DC United e passou a receber o maior salário entre todos os jogadores da MLS. Ali foi seu auge, porque daí pra frente foi só ladeira abaixo. Nada mais deu certo na carreira do meio atacante. Ele até teve esporádicas participações na seleção principal entre 2006 e 2011, sempre mais pelo nome do que pelo futebol que apresentava. Passou por diversos clubes como Benfica, Mônaco e até mesmo Bahia, onde ficou apenas 8 meses e não deixou nenhuma saudades. Também tivemos Matias de Federico, que chegou ao Corinthians em 2009 vindo do modesto Huracan da Argentina após ser a revelação do time vice-campeão argentino daquele ano. Em sua apresentação, foi chamado de novo Messi e comparado a Carlito Tevez. Corinthians contratou o jogador após ver um compilado de melhores momentos, na época um DVD. No fim das contas, De Federico calou a boca de todos que o elogiaram e não chegou nem perto de ser um jogador meia-boca. Novos Pelés, Messis e Neymares vão estar sempre presentes no mundo do futebol. Mas vamos à história do vídeo, o novo Ronaldinho. Ronaldinho, melhor jogador revelado nas categorias de base do Grêmio, após muito destaque tanto no clube quanto na seleção, esbanjando talento e habilidade, despertou o interesse do PSG, que o contratou em 2001, deixando assim a torcida tricolor carente de uma figura de habilidade no time. Foi quando começaram a comentar sobre uma nova joia nas categorias de base do time gaúcho. Diziam ser um jogador diferenciado, cerebral, provavelmente não sabia nem a cor da grama, afinal jogava sempre de cabeça erguida, de passadas largas e passes certeiros. Seu nome era Bruno Ferraz das Neves. Técnico e com aptidão para jogar com a bola no pé, logo foi apontado como mais nova joia tricolor, e como era de se esperar, a comparação era inevitável. Todos já o rotulavam como novo Ronaldinho. Bruno foi líder dos times de todas as categorias de base, chamado para quase todas as seleções brasileiras, apontado pelo próprio Ronaldinho Gaúcho como um jogador que sabe muito de bola. Em 1999, Bruno era chamado para completar treinos do profissional comandado por Celso Roth. Ronaldinho Gaúcho, de tanto destaque, ganhou chance na seleção de Vanderlei Luxemburgo. Meteu um baita golaço com direito a chapéu e zagueiro na estreia diante da Venezuela na Copa América. Pronto, as comparações entre os dois passaram a ter caráter nacional, e a pressão ao novato, que subira definitivamente com Tite em 2001, ficou exagerada. Já era o bastante para todo mundo ficar de olho no futuro grande astro do futebol mundial. A fama era tanta que em 11 de junho de 99, no dia do seu aniversário de 15 anos, o telefone da modesta casa da família de Bruno tocou. Sua mãe, Dona Lianja, atendeu. Do outro lado da linha estava José Fuentes, representante do Arsenal na América Latina. O motivo da ligação: o dirigente estava oferecendo $250 mil, carro, casa e estadia para toda a família em Londres, em troca do acerto com o clube inglês. O Arsenal queria aproveitar que o futuro jogador ainda não tinha contrato profissional com o Grêmio, o que a Lei Pelé só permitia aos 16 anos. Era o primeiro capítulo de uma mudança e tanto. Alguns dias depois, o dirigente apareceu na casa da família com uma mala cheia de dinheiro, o que fez os olhos de Bruno brilharem e colocou uma dúvida em sua cabeça. O repentino interesse foi levado à direção do Grêmio. A família Ferraz das Neves, na figura de Joaquim, pai, funcionário do tricolor e lateral do Inter na década de 80, tentava encontrar alternativas para manter o prodígio em Porto Alegre. Ele pediu então ao clube gaúcho uma casa, pedido que não foi atendido. Conseguiu, após muita negociação, um adiantamento financeiro e a promessa de um contrato profissional de 3 anos com um alto salário. Afinal, o primeiro vínculo como amador previa apenas uma ajuda de custo de R$50. O presidente do Grêmio à época, José Alberto Guerreiro, mandou colocar uma faixa na entrada do Olímpico com os dizeres: "Não vendemos craques". Com o contrato renovado, todos estavam empolgados com a nova estrela. Porém, o brilho de Bruno aos poucos foi se apagando, e o que se esperava dele, dentro das 4 linhas como profissional, nunca demonstrou talento suficiente para sustentar a expectativa de ser o novo Ronaldinho. Muitos dizem que um dos fatores para a promessa não decolar foi ter surgido num dos piores momentos do clube gaúcho. O ambiente do Grêmio não era dos melhores. Se em 2003 o time conseguiu escapar do rebaixamento, no ano seguinte a história foi totalmente diferente. O time naufragou no Brasileirão de 2004 e acabou tendo que disputar a Série B em 2005. Ali, pouco mais de 2 anos depois de subir ao profissional, o ciclo de Bruno no Grêmio parecia acabar. Com suas atuações com a camisa do Grêmio deixando a desejar, o apelido de novo Ronaldinho foi dando espaço para outro,
sem intensidade dentro das quatro linhas, foi rebatizado por grande parte da torcida como Bruno Soneca. A situação não estava boa para Bruno, porém com a chegada de Adilson Batista em 2003, o responsável por salvar o tricolor do rebaixamento no Brasileirão, seu futebol teve uma leve melhora. Bruno era um dos protagonistas daquele elenco, inclusive com direito a gol na última rodada contra o Corinthians em 14 de dezembro daquele ano, na vitória por 3-0. Vitória essa que garantiu a permanência da Série A daquela temporada. Ele afirma que aquele foi o melhor jogo da sua vida. A comemoração do gol com a torcida tomando o Olímpico, aliás, rendeu uma foto que estampa um quadro na sala da casa de Bruno até hoje. O ano de 2004, porém, foi muito tumultuado. O Grêmio caiu cedo no Gauchão. Adilson acabou sendo demitido. O clube seria rebaixado no Campeonato Brasileiro e as críticas a Bruno aumentaram. Em 2005, com Mano Menezes, ele decidiu ficar para devolver o clube ao lugar que nunca deveria ter saído. Foi titular até sofrer uma lesão na virilha da perna direita. Saiu e não voltou mais ao time. Na virada de ano, com o retorno à elite brasileira após a histórica Batalha dos Aflitos, o tricolor reformulou o elenco. Bruno sobrou. Seguiria perambulando por clubes como Fluminense, Porto Alegre, Joinville, Santa Cruz do Rio Grande do Sul, Cruzeiro, Noroeste, Metropolitano de Santa Catarina, União Leiria de Portugal, Consadole Sapporo do Japão e Guarani, sempre com aquele rótulo, uma promessa que nunca vingou. Em uma entrevista ao Gazeta della Rola, Bruno disse: "O pessoal falava que eu dormia em campo, mas não era assim. Eu não soube administrar minha qualidade com a necessidade de marcar. Isso sim eu faria diferente. Tinha de correr mais, marcar mais. Eu não ligava muito para isso. Se tivesse a cabeça de hoje, faria algo melhor. Depois que se passa por alguns clubes sem estrutura, se valoriza muito mais o que eu tive. O Grêmio é muito grande." Bruno também explicou que no início gostava muito desse rótulo de novo Ronaldinho quando era da base, mas depois o tempo foi passando e a pressão era gigantesca, e com isso não teve carga emocional para suportar a comparação com um dos melhores jogadores da história do futebol. A torcida e a imprensa buscavam um jogador idêntico ao Ronaldo, e ele não tinha nada a ver com o jogador que esperavam. Taticamente, ele deixava a desejar. O próprio Bruno dizia que só jogava com a bola no pé e por isso ganhou o apelido de Soneca. Ele diz que um dos episódios mais importantes da sua carreira aconteceu no Japão. Lá ele disse que aprendeu a jogar sem a bola, e que teria ter aprendido isso no início de sua carreira na base. Ele disse que hoje é comum e que os jogadores têm que saber jogar sem a bola, mas em sua época não era. Depois dessa passagem pelo Oriente, ele já não tinha mais a mesma vontade de continuar jogando futebol. Foi quando em 2015, pelo Marcílio Dias, ele resolveu pendurar as chuteiras. Ao todo em sua carreira, Bruno disputou 177 jogos e marcou 19 gols. A carreira como jogador chegou ao fim. No entanto, ele não conseguiu ficar muito tempo longe dos gramados. Bruno abriu uma escolinha de futebol em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e lá divide-se como administrador e treinador do BF Soccer, que atende cerca de 120 meninos de 5 a 12 anos. Conveniada ao Grêmio, a escolinha de Bruno já cedeu atletas para as categorias de base do Tricolor e também do Figueirense. Até por conta disso, ele segue acompanhando o clube que o revelou para o futebol e se diz muito grato ao Grêmio, o grande responsável por proporcionar a ele tudo o que ele conquistou na vida.